Olha, Heroto, infelizmente, aconteceu de novo. Foi mais um ataque trágico em escola nos Estados Unidos. Um adolescente atirou e matou 19 alunos e 2 professoras em uma escola primária no Texas. O massacre aconteceu nessa escola do ensino fundamental da pequena cidade de Uvalde, de 16 mil habitantes, ao sul do Texas. Era a última semana de aulas antes das férias escolares para estudantes entre 5 e 10 anos. Uma professora e 19 alunos morreram. E agora a gente vai ao vivo, direto para o Texas, onde está o advogado Daniel Toledo. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Olha, que tragédia, mais uma tragédia em escola americana. E eu começo repercutindo com você, perguntando como é que um jovem compra uma arma e tem isso legalizado, né? É fácil esse acesso? Como que é essa situação aí nos Estados Unidos? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, aqui no Texas, cada estado aqui nos Estados Unidos, é importante as pessoas saberem, cada estado tem a sua própria regulamentação estadual para a regularização do porte e posse de armas. Então, o Texas é um dos estados que tem aí uma legislação um pouco mais leve nesse sentido, inclusive permitindo o open carry, que é você ter a arma aparentemente no seu corpo, à mostra para as pessoas. E agora, o ano passado, foi até, inclusive, retirada a necessidade de porte para esse tipo de arma. Se você tem capacidade de comprar, você tem capacidade de portar e ostentar essa arma em público. Então, essa é uma das situações que a gente precisa entender. Mas um jovem de 18 anos, ele não pode comprar uma arma. Ele não pode chegar numa loja e mesmo que ele faça um background check, ele não pode comprar. Salvo alguns problemas na lei que eu acho que são algumas falhas que precisam sim ser revistas. Se ele vier a ter, se ele for numa Bass Pro, numa loja onde vende artigos esportivos e fizer uma solicitação de um hunting license, de uma licença de caça, ele faz essa licença na mesma hora, ele paga ali 60 sociedade e, obviamente, essa pessoa jamais deveria ter qualquer tipo de acesso ou contato à. Daniel, como você lembrou agora há pouquinho, os Estados Unidos são um país federalista e os estados têm autonomia. Correto. A lei funciona de um jeito no estado, funciona de outro em outro. Como é que o presidente Biden pretende atuar numa situação como essa, se o país é federalista, se cada estado tem autonomia para criar sua própria lei? Inclusive, isso aí já foi alvo de uma discussão e até de uma animosidade entre o presidente Biden e o governador aqui do Texas, o Greg Abbott, justamente nesse sentido, né? O presidente disse que ele queria confiscar todas as armas e o Abbott falou assim, não, aqui no Texas você não vai confiscar absolutamente nada, porque ele realmente tem autoridade de fazer o governador tem autoridade de fazer o que efetivamente a lei do estado permite. O que pode acontecer é algum tipo de banimento passando no Congresso, que seja algum tipo de banimento federal, como aconteceu em 94, mas que foi expirado, então não se perpetuou. O que eu particularmente também há uma grande idiotice, porque o que eles fizeram, o banimento em 94, foi banimento de armas semiautomáticas. E o problema não são as armas semiautomáticas, são os idiotas que estão com armas na mão, sejam elas semiautomáticas ou elas revólveres ou o que for, não importa o tipo de arma. Se a pessoa tem intenção de criar algum tipo de situação, primeiro, ela vai criar essa situação, seja com uma faca, seja com um rifle. Ataques em escolas, existe uma estimativa que aconteçam 200 por ano, me corrija se eu estiver errada, por favor, mas o The Washington Post, o jornal, ele fez um alerta, né, que em 2021, no ano passado, foram 34 ataques em escola e foi o maior número registrado desde 1999, quando começou a ser feito esse balanço pelo jornal. Existe um crescimento desse tipo de ataque, desse tipo de tragédia nos Estados Unidos, e como isso tem repercutido hoje aí no país? Está péssimo, né? Vou responder de trás para frente para você. Aqui o clima no Texas está péssimo. Hoje eu fui deixar meu filho na escola e nós vimos, eu nunca tinha visto isso, foram 16 viaturas de polícia em volta da escola. Então, realmente o clima dentro do Texas está péssimo. E eu estou em Houston. Isso aconteceu em Uvalde, que é no sul do Texas, uma área de fronteira, e todo mundo sabe aqui no Texas que a área mais perigosa do Texas é a área de fronteira com o México, que é a área controlada principalmente pelo narcotráfico. Então, ali já agora. Recente também, um outro menino de 18 anos em Nova York, onde nós tivemos aí um outro caos dessa mesma situação. Tivemos no ano passado outros 2 casos. Não acho que seja um aumento relacionado à aquisição de armas ou restrição de armas, porque a legislação não mudou. Eu acho que é alguma coisa que realmente tem a ver com a situação atual econômica do país e a forma com que esses jovens estão lidando com essa situação econômica emocionalmente. Agora é o seguinte, a Constituição dos Estados Unidos diz que o cidadão pode portar arma, está lá na Constituição, mas é uma arma de defesa. Quer dizer, uma arma como essa não é uma arma de defesa, salvo engano, é uma arma de assalto.
assalto, isso é uma arma de guerra. Eu vou discordar nesse ponto, porque o AR-15, ele é uma arma, na minha opinião, ele é a melhor arma de defesa que existe para home defense, para dentro de casa. Tá? Muita gente fala, eu prefiro ter uma calibre 12 dentro de casa, mas a 12, ela abre e ela espalha o chumbo. Então, se você atirar em direção a uma pessoa e tiver numa distância maior de 10 metros, possivelmente você vai acertar a pessoa e o que está atrás dela. Pode ser o seu filho atrás dela, pode ser uma parede de drywall, pode ser o que for atrás dela. Uma AR-15, com uma munição 223 expansiva, ela não vai atravessar a pessoa, ela não vai, com certeza, ela não vai atravessar uma parede, ela não tem esse potencial para fazer isso. Talvez um 308 sim, que muitas vezes até os policiais brasileiros gostam muito do 308, que é o FAL, o 762, né, o 308, que ele tem um poder de penetração maior, um poder de destruição maior. Mas uma munição 223, que é essa do AR-15, muitos americanos usam essa arma para home defense justamente para não correr o risco de overpenetration, de passar além do alvo e não correr o risco de abrir o chumbo e de repente acertar alguém em outro lugar. Então, por ser uma arma... Advogado, falando ao vivo, direto do Texas, obrigada pelas informações, pelas análises e até a próxima, doutor.